Olá, pessoal. Boa noite a todas, todos e todes. De antemão, já quero agradecer a presença de todo mundo e o interesse em partilhar esse espaço com a gente, né, nessa mesa de interdisciplinaridade e relações sociais, né, diálogo entre campos, o nome da mesa. Caso alguém caia, alguma coisa aconteça, só para avisar que a transmissão está acontecendo no YouTube também, então depois fica gravado, para caso alguém queira assistir. Então, para começar, eu vou me apresentar, só para vocês saberem quem está falando, né? Eu sou a Raísca. Raísca. Oi. Acho que tá dando eco, né? Para mim, não. Não? Ah, tá. Então é aqui, desculpa. Não, tudo bem. Então, eu sou a Raísca. Eu sou graduanda em psicologia pela URGS. No momento, os dois espaços em que eu faço parte são como estagiária na clínica de atendimento psicológico da URGS e também estou como extensionista na clínica feminista, também um projeto de extensão da URGS. Como nas mesas anteriores, né, por motivos de inclusão, a gente está fazendo uma audiodescrição para quem necessita, né? Então, eu sou uma mulher preta, eu tenho cabelos escuros, assim, crespos com volume, uso óculos, estou de batom, de argolas, no meu fundo tem uma parede branca e tem um armário, um pedaço de uma porta de armário preta. Eu convido também os palestrantes, depois, quando forem fazer suas falas, se puderem também fazer audiodescrição. Então, pessoal, essa é a terceira mesa, né, do Seminário de Psicologia e Relações Sociais. Já houveram mais duas durante essa semana, que estão no YouTube salvas, então, para quem quiser assistir, é bem legal, os debates foram bem interessantes. Quem não puder, que também reserve um tempinho ali para poder assistir. Esse seminário, ele faz parte de um conjunto de palestras que estão acontecendo por conta do lançamento do livro Psicologia e Relações Sociais, um percurso em construção. E aí, esse livro, ele tem um compilado de vários textos e dentro desse seminário vão ter palestras com alguns autores e outras pessoas também que podem compor esse debate com a gente. O livro está disponível em PDF, lá no Instagram vocês também encontram as informações. Então, hoje com a gente vão compor na mesa, né, essa terceira mesa, a Letícia Ludovico, o professor José D'Amico e a Franciele Múria. Depois eu vou apresentar um pouquinho mais eles, quando eles forem falar, cada um for fazer suas falas, mas só para explicar um pouquinho como que vai funcionar a dinâmica, como tem funcionado. Então, os palestrantes têm um tempo para falar, né, para trocar as ideias, e aí, depois disso, vocês vão ter alguma oportunidade de fazer perguntas, né? Deles poderem debater também. Mas eu peço para que, ao longo, enquanto o pessoal for falando, vocês possam ir interagindo também com a gente. Então, façam comentários, qualquer tipo de interação no chat também, que a gente vai ficar acompanhando, eu e as meninas do apoio. E perguntas também, perguntas, questionamentos, qualquer questão que vier também à mente. Então, dito isso, eu vou passar para a primeira palestrante, que é a Letícia Ludovico. A Letícia, ela é paraense, fonoaudióloga, graduada pela URGS, coordenadora do projeto de extensão de contação de histórias, o Aproconto, que faz parte do núcleo de ensino e pesquisa antirracista e anticapacitista da URGS. Então, Letícia, fica à vontade. Só perguntar, então, se está todo mundo me escutando bem. Está bem, assim? Certo. Sim. Então, boa noite a todos, a todas e a todos. Eu já estou muito feliz, assim, de estar aqui, né? Então, eu faço meus cumprimentos calorosos, especialmente ao José D'Amico, a Franciele e a Raísca, que estão aqui comigo hoje dividindo esse espaço, né? Que eu acho que é super importante, super potente dentro da universidade. E hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre o meu TCC, meu projeto de pesquisa, que ele acabou de sair do forno, acabou de ficar pronto, né? Então, tem pouquíssimo tempo que eu me formei não tem nem 3 meses, e eu já também aproveito esse espaço para agradecer desde já
esse momento, né, essa chamada, enfim, tenho discutido, tenho pensado em relações raciais há muito tempo e fiz um TCC sobre isso também, né? Então, agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho para vocês compartilhar o que eu fiz. E daí, para que não se perca, né, acho que é super importante também fazer essa audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, de pele clara. Hoje eu tenho um cabelo bem preto e hoje ele está preso, ele é cacheado. Tá com 2 tranças, ele está amarrado para trás num coque. Estou com um blazer preto, uma blusa branca. E atrás não tem nada, tem 2 paredes brancas. E esse é o ambiente que eu estou nesse momento. O meu TCC, então, ele é intitulado Reflexões sobre Racismo e Áreas da Saúde. Análise de lives realizadas por profissionais da saúde no YouTube, né? Algumas motivações me levaram a escrever esse TCC. E aí eu vou falar um pouquinho delas para depois entrar na metodologia e explicar os resultados que eu tive. Acho que a primeira motivação, de fato, é a minha construção, meu percurso dentro da universidade e todo o meu percurso escolar. Né? Então, embora prescritos nas leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008, né, a obrigatoriedade da temática de história e cultura africana, afro-brasileira e indígena em todos os níveis da rede de ensino, eu não tive nenhuma base para lidar com o racismo que me perpassou e me perpassa ainda, afinal eu sou uma mulher negra, né? E eu não tive base, né? E eu acredito muito veementemente, né? Por também acreditar no projeto que eu faço parte, que é o Afroconto. E aí, falando um pouquinho dele, assim, né? Hoje eu coordeno esse projeto, que é um projeto de contação de história para crianças, que tem como principal objetivo erradicar o racismo, pensar o racismo na infância, né? O quanto ele impacta a subjetividade das crianças logo de início, assim, da vida, né? Então, estão se constituindo ali como sujeito e já são impactadas pelo racismo, assim. Hoje aqui com a gente tem psicólogo, né? E nos outros dias desse seminário, a gente também teve outros psicólogos que estão discutindo, e discutiram ontem, inclusive, a própria Caroline Damasio discutiu sobre o impacto do racismo na subjetividade na infância, assim, e tem um capítulo sobre isso, da própria Caroline, no livro. E, então, o quanto é violento, assim, né, a gente pensar o racismo, ele atravessa desde sempre, assim, né, e comigo não foi diferente. Desde sempre ele me acompanhou. Então, acho que a primeira grande motivação para escrever esse TCC veio daí, né? Veio desse meu lugar de mulher negra, atravessada pelo racismo, e que durante a minha graduação não teve nada, e durante todo o meu percurso escolar também não teve. Né? E eu acredito muito que se eu tivesse tido uma base para lidar com isso, eu não teria sofrido, eu não teria me desgastado tanto emocionalmente e de outras formas também. Né? Então, acho que esse é o primeiro grande motivo. Outro motivo que me levou a essa escrita também é pensar que o racismo, ele é um determinante social em saúde, né? Então, ele está intrinsecamente ligado com a saúde, e pensar em determinante social é a gente pensar que a forma com que você vivencia o mundo, né, a sua raça, o seu gênero, onde você mora, com quem... quais as pessoas que você compartilha o seu espaço, o que você come, onde você trabalha, pensar em determinante social de saúde é um pouco disso, né? E o racismo, ele está ligado, é um determinante social em saúde. Então, eu, como futura profissional da saúde, né, que já sou fonoaudióloga formada nesse momento, resolvi, né, ser um agente de mudança político, né, nesse processo aí de formação, e resolvi também fazer esse TCC. Naquele momento de escrita, né, eu busquei conceitos teóricos que eu não tive durante a minha graduação, então eu fui me embeber de teorias e de intelectuais como Fanon, o Carlos Moon, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, li Angela Davis, enfim, li intelectuais negros que me deram subsídio para escrever essa pesquisa. Inclusive, acho que é bem importante dizer que eu usei os escritos de Carlos Moore, né, para entender o racismo. E eu entendo o racismo como um grande, né, evento social, histórico, né, que organiza a nossa estrutura de sociedade, então, e todos os funcionamentos do mundo. Né, e a gente pode pensar aí, quando Silvia Almeida fala, né, economia, nosso pensamento, né, nossa subjetividade, a forma com que a gente se organiza no mundo, né, economia, enfim, política, ele está em tudo, né, não está só no campo da individualidade. E eu gosto muito de
trago o Carlos Muri, trago essa explicação, porque também diz muito sobre o meu TCC, assim, que eu parto desse lugar de entender o racismo não como algo individualizado, né? Então, não está no campo do, você é racista, eu nunca sofri racismo, não é sobre você, não é sobre uma ação específica individual, é algo estrutural que organiza mesmo o nosso funcionamento de mundo. Outro grande motivo que me levou a essa escrita, né, foi a evidência das assimetrias sociais diretamente ligada à raça no auge da crise sanitária. Então, a necessidade de falar sobre racismo no contexto de pandemia, né, que foi uma urgência que a gente percebeu o quanto a gente precisa sair dessa pandemia refletindo e pensando sobre isso. Então, eu escrevi meu TCC ano passado, iniciei essa escrita ano passado do projeto, e aí enxerguei, eu penso que não tem como a gente sair desse momento de pandemia, desse momento de crise, sem refletir sobre racismo e sem sinalizar o que o movimento negro tem falado há anos, né? Não sou eu que estou falando de 2020, óbvio. O que o movimento negro tem falado há muito, muito, muito tempo. Então, isso também foi uma grande motivação. Outro ponto que eu digo, assim, né, que também que me levou a essa escrita de lives, né, analisei lives, YouTube e tal, é que a gente se reorganizou no momento de pandemia. Uma parte da população que teve a possibilidade de ficar em casa, e eu não gosto nem de usar privilégio, porque eu acho que foi o que a Organização Mundial da Saúde preveu, né, fique em casa, e não foi muito bem o que aconteceu por N motivos, inclusive político, né, que a gente sabe bem. Então, essa reorganização fez a gente estar em casa, usar mais as redes sociais, e aí teve um boom de lives, né? Inclusive, eu fiz parte de muitas lives ano passado, e até esse momento a gente ainda está nesse formato virtual um pouco, né? E aí, ano passado, juntamente com esse boom de lives, a gente em casa, né, discutindo bastante sobre muitas coisas, teve a morte do George Floyd, que impactou diretamente, não só lá nos Estados Unidos, mas no mundo, que sensibilizou um pouco da discussão, e aqui no Brasil, 7 dias depois, então, a gente tem a morte do João Pedro. Foram dois assassinatos em sequência de 2 pessoas negras, o João Pedro de 14 anos, um jovem, né, um menino, adolescente, enfim, assassinado em casa, e eu acompanhei durante a minha escrita do TCC, inclusive, a morte do João Pedro, que foi muito impactante para mim. E aí, mais uma vez, né, eu reafirmei que, bom, é sobre isso que eu preciso falar. Então, a gente estava ali tendo, num contexto de crise sanitária, onde as assimetrias estavam gigantes quando relacionadas à raça, né, e pensando em social, pensando que raça e classe estão intrinsecamente ligadas, né. E aí a gente, no momento de lives, o racismo sendo bastante discutido por conta da morte do George Floyd e do João Pedro, foi comprovado há 3 meses, quando eu fiz essa escrita de TCC, 2 estudos que comprovaram que nunca houve tantas pesquisas sobre o que é racismo estrutural como em 2020, no momento de pandemia, aqui no Brasil. Então, isso diz muito, né? As pessoas, elas estavam mais sensíveis a essa temática e estava tendo bastante live sobre racismo. Inclusive, eu fiz parte de alguma desse movimento, assim, dessa movimentação. E aí eu resolvi me questionar, né? Os profissionais da saúde, eles estão pensando sobre isso? Será que os profissionais da saúde estão preocupados, assim como eu estou com a questão racial? Será que está tendo live sobre racismo? O que está sendo discutido nessa live? Então, o meu TCC é bem sobre isso, assim, essas grandes perguntas que eu me fiz e que eu escrevi, né? Eu analisei, fui atrás em busca dessas lives no YouTube, né, desses canais institucionais, e resolvi analisar o que estava sendo discutido e se tinha algum assunto que perpassava por todos, né? Além, obviamente, do racismo, né? Mas, assim, se tinha algum assunto, alguma discussão levantada que passava por todas essas lives, né? Então, resolvi analisar lives na área da saúde. Então, das 14 profissões da saúde, eu dei uma pesquisada no YouTube, então foi um pouquinho de trabalho, mas não tanto, e daqui a pouco vocês vão saber o porquê. Na metodologia, então, eu estabeleci alguns critérios de inclusão que fez com que eu perdesse uma quantidade grande de lives. Então, vocês vão me sinalizando aí para ver se eu não estou passando muito tempo, tá? E aí, na metodologia, então, eu estabeleci no título, né, deveria apresentar o nome da área da saúde para ficar mais fácil essa visualização, né, então, ela necessariamente precisaria apresentar o nome da área da saúde no título. Algumas palavras também no título deveriam apresentar: racismo, antirracismo, poderia ser, né, relações raciais, relações étnico-raciais, enfim, algo que abrangesse a temática do racismo
de uma maneira geral, assim, não muito específica. Também tinham que conter a formação, né? Os profissionais da saúde, eles precisariam ter profissionais da saúde necessariamente fazendo essas discussões. O período também foi um critério de inclusão. Eu analisei lives de maio a setembro de 2020. Foi justamente após ali a morte do George Floyd e do João Pedro. E também a gente entrou como que fez um critério de inclusão de número de visualizações, que eram somente acima de 300 visualizações. Além disso, também eu peguei só canais institucionais, né? Então não poderia ser um canal de uma pessoa, um profissional da saúde que queria ali fazer essa discussão, né? Pessoal, assim, tinha que ser um canal institucional, e a maioria deles foi de conselho que estavam realizando. Então, eu fiz uma busca pela plataforma do YouTube, né? Comecei ali no campo de busca, colocava fonoaudiologia, live, racismo, e via tudo que aparecia. E fiz isso com todas as 14 profissões da saúde, segundo o Conselho Nacional de Saúde, né? Então, também pensando nisso, assim, né? Que eu fui analisar o que é a área da saúde e me embasei. Existem N discussões sobre isso, mas me embasei a partir do Conselho Nacional de Saúde. Anotei, então, todas essas lives que eu encontrei, fiz uma grande planilha, né? Organizei todas essas lives que encontrei, selecionei as lives que eu queria analisar, de acordo com esses critérios de inclusão, e as lives que eu escolhi, elas tinham como principal objetivo representar a área da saúde em questão. Né? Então, peguei uma da psico, se apareciam mais de uma, eu pegava só uma, né? Peguei uma da psico, uma da odonto, uma da educação física, uma do serviço social e uma da fonoaudiologia. Fiz a visualização e a transcrição dessas lives. Eu acho que também vale ressaltar que não foi uma transcrição completa, né? Então, fiz só a transcrição da discussão que estava sendo feita, estava sendo tecida ali. Então, os comentários, assim, a parte eu não fiz. E uma coisa interessante também é que eu peguei alguns recortes dessa transcrição e das conversas que estavam acontecendo e coloquei na minha discussão. E, por fim, eu fiz uma leitura, né, dessa transcrição, do que eu tinha escrito, e levantei os principais temas a serem analisados. Como resultado, eu acho que a primeira coisa que eu analisei, que eu acho que é bem interessante falar, é que eu comecei a fazer essa pesquisa e ela foi muito marcada pelo racismo no início, né? Porque quando eu começo a procurar lives no YouTube, eu começo a perceber que todas as vezes que eu entrava no canal dessa instituição, tinham muitas lives, né? O pessoal começou a usar bastante essa ferramenta de lives, né, no canal, nos conselhos, né? E todos falando e fazendo lives sobre N situações e N motivos, e aí algumas sobre racismo. E aí entrava no canal para checar, né, se tinha alguma outra falando sobre racismo, se tinha as outras questões, ou se aquele canal realmente foi lá só para falar sobre aquilo, não. Foi mais ou menos por aí. E aí eu comecei a perceber, né, que eles só chamavam profissionais negros, e meu olhar começou a ficar treinado assim que eu entrava no canal da instituição, a procurar os profissionais negros nas lives, as fotos dos profissionais que apareciam ali. E o susto sempre era o mesmo, né? Só tinham profissionais negros falando sobre racismo, que era a única live que tinha sobre racismo, inclusive. E eu achei curioso, né? Porque eu fui me dar conta disso, assim, no momento da pesquisa, assim, né? Eu não tinha me dado conta. Meu olho começou a passar a ficar treinado, assim, né? Entrava no canal da instituição para ver se tinha mais alguma live sobre racismo e automaticamente me peguei procurando só pessoas negras. E essas pessoas negras estavam sempre falando sobre racismo. Elas não estavam falando sobre os outros temas que estavam sendo abordados nas outras lives, né? Elas só eram chamadas para falar sobre racismo. E aí eu inicio a minha discussão, meus resultados desse lugar, assim. Acho que outra coisa que é interessante dizer, assim, que eu encontrei, a maior parte, o maior escopo que eu tive, assim, foi da psicologia. Então, os canais de psicologia, muitas lives sobre psicologia, assim. Inclusive, no estudo, eu consegui 10 lives que se encaixaram no meu critério de exclusão, e 6 dessas eram da psico. As outras eram uma de cada área. No final do estudo, então, eu trago um grande quadro mostrando a realidade, né, de todas as lives que eu encontrei. E eram 32 da psicologia e o resto era dividida nas outras áreas, 32 da psico, 14 do serviço social, que são duas áreas que falam, né, que refletem a sociedade, refletem não só esse modelo mecânico e biológico do que é saúde, né, elas
são duas áreas que fogem um pouco disso, né? Se a gente pegar as outras áreas da saúde, fisioterapia, medicina, quase não tinham lives, assim, a zero, uma ou duas, assim, essas duas grandes áreas falavam sobre racismo, assim. Enfim, o que eu percebo que foi uma das minhas conclusões de resultado, assim, né, nesse início de escrita, é que os profissionais, eles mesmos denunciavam a sua própria descontinuidade da discussão racial, né, no momento que eles chamavam só os profissionais da saúde negros para falarem sobre racismo. Né? Então, práticas antirracistas, ela é diária, né? Não é uma coisa que você vai lá, faz uma live e esquece que aquilo existe, né? Não é você chamar um profissional negro para falar sobre racismo e depois esquecer que esse profissional tem outras potencialidades, né? Tem outras questões, enfim. E eles denunciavam, né? A partir do momento que não chamavam profissionais negros e negras para falarem sobre outras questões, né? Então, um pouco por aí, assim. E aí, no início da minha discussão, então, acho que apareceram 4 grandes temáticas. A primeira foi a falta de representatividade negra durante a vida, então muitos profissionais dizendo, né, eu era a única negra da turma, né, não era fácil estar numa turma de graduação e não ver ninguém com a tua cor, e você perceber que tem que se doar ao máximo, né, doar o máximo de si. Aí um outro recorte que eu trago aqui é, desde pequeno eu estudei, né, na escola, eu e meu irmão éramos os únicos negros e muitos amigos próximos desconheciam que a gente passava, que a gente sofria. E hoje em dia já tem muitos estudos publicados sobre a importância da representatividade, né? E isso apareceu muito na fala que passou por todas as lives que eu analisei, essa questão da representatividade, a falta de pessoas, de pares, né, nos processos durante a vida, durante a própria formação, né? Então, isso foi uma coisa bastante discutida e hoje em dia já se sabe da importância que a representatividade tem, embora ela não seja a única coisa, né, que importe. A gente tem vários exemplos de pessoas negras ali que estão em destaque, mas que também não pensam sobre isso, também não estão muito interessados a pensar sobre isso. Mas, enfim, existe uma importância, sim, da representatividade, embora ela não seja a única coisa, né, a mais importante, assim. E aí, uma coisa que eu coloco no meu trabalho também, assim, é que o ingresso na universidade, ele pode vir a ser perturbador para a pessoa negra, né, para as pessoas negras. Então, esse ambiente acadêmico, que é branco, que tem uma branquitude massiva, né, e com tantas nuances do racismo, ele seja explícito, o racismo velado, né, esse ambiente, ele torna-se hostil. E o impacto disso também desse silenciamento também afeta a gente, assim, diretamente. Eu passei por isso também durante a minha formação. E aí, né, falando um pouco sobre isso, assim, né, sobre esses impactos, assim, um segundo capítulo que eu trago, assim, um segundo momento que eu trago de discussão, que eu intitulei Revertendo a Lógica Racista, a universidade que precisa dos e das negros e negras, né? E neste ponto que eu coloco no meu trabalho, eu tento inverter essa lógica de que as pessoas negras precisam da universidade, que a universidade muda as pessoas negras, né? Que aquilo vai mudar a realidade delas e como é bom entrar numa universidade, olha só, tá se intelectualizando e aquilo vai mudar a vida dela. E na realidade não, né? O que eu trago é uma proposição de uma inversão de narrativa, uma reflexão inversa dessa lógica racista de que a universidade vai mudar as nossas vidas, que na realidade ela não muda nada. O que muda na realidade, e a gente tem um exemplo muito explícito aqui, que é esse seminário acontecendo, é que com a entrada de pessoas negras na universidade, a gente tem um aumento das discussões das questões raciais. A gente tem um aumento, uma nova proposição de narrativas, um novo jeito da gente pensar, né, a nossa ciência, o jeito que a gente olha os nossos currículos, né? E quem propõe isso são a própria entrada dos alunos dentro da universidade. São os próprios professores negros que entram dentro do corpo docente e propõem novas perspectivas. E esse evento, para mim, é o exemplo muito explícito do que eu quis dizer nesse TCC, nesse trabalho, né, dessa inversão de lógica. A gente não está aqui hoje porque alguém foi bonzinho e quis que a gente estivesse, né, falando sobre questões, né, sobre relações raciais e psicologia. Tiveram outras pessoas que vieram antes da gente, mas aí teve alunos e alunas que continuaram nessa trajetória e fizeram com que a gente estivesse aqui hoje. Né? Então, foram a entrada dessas pessoas na universidade. E por isso a importância da gente lutar pela política de cotas, né? E outro ponto que eu trago no meu TCC que foi muito abordado assim durante as lives é esses quilombos contemporâneos, né, que eu denominei assim, acredito que aparecem em outros trabalhos também, né?
E que é justamente essa entrada dessas pessoas negras na universidade, elas não se reconhecendo nesse espaço, elas não se reconhecendo naquelas teorias, e aí elas se aquilombando, e formando espaços, formando movimento, e se juntando, e fazendo juntas eventos como esse, e tantas outras coisas dentro da universidade também. E aí eu trago isso, porque isso foi uma coisa que apareceu durante muitas falas, assim, né? Olha, uma professora branca dizia, né? Eu tenho alunos negros e negras que eles que fizeram o coletivo negro e que hoje ele combate as cotas, as fraudes nas cotas, por exemplo. Então, o coletivo negro dentro da universidade, eles vão se aquilombando, vão formando movimentos, né? E isso é super importante para a saúde mental desses estudantes também. Um outro ponto que eu trago no meu trabalho que eu intitulei Caras Pessoas Brancas, eis aqui um chamado, porque eu sentia como se fosse um chamado de por favor, venham, né? Estamos cansados. Era um chamado cansado, cansativo, era algo que eles não queriam nem estar ali pedindo, assim, né? Mas apareceu em muitas falas, assim, talvez até de forma inconsciente, assim. Mas aparecia, né? A gente já tá na luta, a negrada já tá aqui, vocês precisam correr atrás, esse problema é de vocês. O momento é de que, principalmente, os brancos e brancas, eles entrem no campo da luta, né? A negrada já sabe o que tem que fazer. Então, apareceu muitas questões nesse sentido, assim. E outro ponto que eu trago, que é o último, é o pioneirismo, mesmo depois de tanto tempo de passada aí de processo de escravização, né? Que racismo ele foi se retransformando na nossa sociedade, né? E ainda assim, hoje a gente percebe discursos de pioneirismo. Então, eu sou a primeira pessoa a entrar na universidade, eu fui o primeiro professor negro do corpo docente. Isso apareceu muito durante as lives, assim, muitos profissionais dizendo, assim, desse pioneirismo, desse protagonismo em alguns espaços, assim. E aí eu trouxe isso para debate também. E aí, mais uma vez, nesse momento do meu trabalho, eu coloco a importância, né, do Fundo de Financiamento Estudantil, né, o FIES, o ProUni, o Sistema Unificado o Sistema de Seleção Unificada, que é o próprio SISU, que fez com que eu saísse lá de Macapá e fosse estudar no Rio Grande do Sul, né? Se não fosse o SISU, eu não teria nem chegado na Universidade do Rio Grande do Sul, assim. Então, mais uma vez, eu reforço a importância disso, né, no trabalho, a importância do sistema de cotas, que é isso, né? É eles que fazem com que esses estudantes cheguem onde a gente está, né? Que fazem com que eventos como esse eu inicio as minhas considerações finais. Deixa eu ver. Acho que agora eu consigo falar melhor, senão eu vou. Eu inicio as minhas considerações finais no trabalho trazendo um grande compilado, assim, que eu fui juntando as falas de todos os palestrantes que eu analisei, né, das lives, e fiz um grande compilado, assim, um grande texto que quase virou, assim, uma poesia, assim, né, mas foi um compilado de falas dos próprios palestrantes das lives que eu analisei. Então, eles diziam: é tempo de nos aquilombar, é tempo de criarmos possibilidades nos nossos currículos e tempo de fortalecimento. Vejam o quanto nós resistimos. Ainda temos na família pessoas que foram escravizadas, bisavós e bisavós. A nossa história ainda é recente e está na raiz de nossas famílias. Se nós não nos aquilombarmos, se nós não nos juntarmos, não haverá mudança. Precisamos seguir os passos de Lélia Gonzalez, Abdias Nascimento, nos reconhecer, apoiar o outro, não soltar a mão de ninguém. Sinto-me, ainda hoje, na obrigação de fechar os buracos que eu caí na trajetória de uma pessoa negra, para que meus irmãos e minhas irmãs negros e negras não caiam e não tropecem nos mesmos lugares. Sinto que tenho obrigação de abrir caminhos. Precisamos sair da afonia e do bloqueio epistemológico que ainda estamos submetidos. Nós queremos falar de uma linguagem que venha de nós mesmos. Continuaremos a lutar de forma intransigente contra o racismo, contra o machismo, contra o patriarcado, e nada nos impedirá de construir um mundo mais humano, mais livre e justo para todos e todas. Falaremos de nós não como aqueles que sofrem com racismo, mas como sujeitos que constroem a nossa história. E aí eu inicio esse texto, né, que eu compilei as minhas considerações finais, que elas começam, né, amparadas nessas falas coletivas e colhidas durante todo o percurso e do meu trabalho, assim. E acho que algumas conclusões ficam, né? Embora isso é uma coisa que me chocou bastante,
embora a psicologia foi a área que tem apresentado mais lives, foi também a live que mais fez críticas ao próprio currículo. Então, eram 32 lives, mas aí eu fui olhar a única lá, e acredito que tiveram as outras lives, essa discussão também, né? A live que eu analisei foi da Associação de Pesquisadores Negros e Negras, a BPN, e eles criticavam muito o currículo da psicologia. Então, né, é uma grande contradição, assim, a gente tem discutido isso nos outros seminários que teve no primeiro dia e no segundo dia, que foi ontem, né, teve essa discussão também do quanto falta essa discussão dentro da academia. E aí eu transfiro isso para o meu currículo de fonoaudiologia também, que tive somente 3 discussões durante o meu processo de graduação, e ficou no silenciamento. Então, a gente está preparando profissionais da saúde que não têm embasamento para discutir o que é o saber da população negra, a história da população negra, né? Não sabe o que é, não sabe o que é favela, não reconhece e não sabe do próprio país. E aí, mais uma vez, reforço a importância da gente lutar pela política de cotas, né, que está no momento aí de tensão, né, com essa política. E trago também que esse trabalho ele traz futuras análises que também seriam interessantes, assim, né? Então, eu fiz um quadro contando os profissionais que apareciam e relacionando com o gênero. E a maioria dessas discussões foram tecidas, a maioria das pessoas que estavam no live foram tecidas por mulheres negras. E a gente teria várias explicações para lidar com isso, assim, né? E isso é pesquisa para daqui para frente, assim. Uma coisa que eu observei muito é o discurso da própria branquitude nas lives. Analisei umas 2 ou 3 que não entrou nesse escopo de estudo, assim, mas um desconforto das pessoas brancas nessas lives, assim. E aparecia no discurso de forma muito inconsciente. E aí isso era uma coisa que seria muito interessante de fazer uma análise. E aí, né, por fim, depois de toda essa caminhada de leituras e de construção, eu acredito que não seja mais possível a gente construir um projeto de futuro que ele que não esteja intrinsecamente ligado ao combate do racismo em todas as formas possíveis, né? Os e as profissionais da saúde, eles têm subsídio teórico, intelectual, né, nas suas práticas e nas suas ciências, cada um na sua, né? Tem subsídio possível para contribuir para a redução significativa das iniquidades raciais. E compreendendo todo o processo histórico do racismo e como é que ele se coloca hoje, como é que ele se recolocou e se reorganizou na nossa sociedade hoje em dia. E também, por fim, eu trago que negar o racismo ele não é uma questão de opinião, né? Se você nega o racismo, você só está reproduzindo e dando legitimidade para que ele continue acontecendo. Que todas as vivências e violências que a população negra sofre diariamente, você está dando possibilidade que ela continue acontecendo. E acho que era um pouco disso a minha fala, acho que a gente vai construindo nosso debate, assim, mas acho que eu consegui compilar bem. Tem que conseguir fazer um poder de síntese, como o José, a gente estava conversando com o José e a gente disse que nos preparamos para meia hora, 40 minutos, e eu sou muito faladeira, então, assim, acho que é isso. Então, tá, obrigada, Letícia. Não, 30 minutos ficou ótimo. Então, vamos para a próxima palestrante, que é a Franciele Múria. A Franciele é uma mulher africana diaspórica exame, assistente social formada pela URGS e está no momento residenta no Programa de Saúde da Família e Comunidade pelo GHC. Faz parte do grupo AIA de pesquisa, ensino e extensão, e atualmente contribui como pesquisadora nesse grupo. Tá, fique à vontade, Franciele. Oi, gente, boa noite. Meu áudio tá bom? Então, eu falo nesse momento desse lugar, então, de uma assistente social negra, né? Acho que vou fazer a minha autodescrição também. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, me auto-intitulo uma mulher africana diaspórica, porque me localizo assim também no mundo. Sou uma mulher sapatona, mas também, né, me nomeio Zami também por fazer esse processo de tentar me afrocentrar. Eu tô com uma blusa colorida, né? Tem algumas florzinhas nela.
A minha parede é toda branca também. Tô com cabelo solto, um black, com uns 2 brincos aqui, 2 argolas, e um colar. Aqui eu acho que não tá aparecendo muito. Mas então, para iniciar minha fala, eu me formei recentemente na URGS, né, no ano passado, como assistente social. Durante uma pandemia, foi bem caótico, mas consegui produzir um TCC que, relendo ele, né, também para estar contribuindo para o seminário, eu percebi que ele foi bem potente, assim, apesar dos pesares, né, dos percalços. Eu me inseri também na URGS, ingressei como cotista, né, e isso é extremamente importante eu pontuar, porque, né, tem uma ação também política, né, em ingressar como cotista, acho que faz parte também de uma construção e resistência dos movimentos sociais negros, que reivindicaram, né, as ações afirmativas para a gente. E foi também no momento em que eu estava construindo muito a minha consciência diaspórica, né, ainda estava se constituindo, então também entrar como cotista preta dentro de uma universidade tinha um significado nesse sentido também. E eu fico pensando que isso também é uma grandiosidade do nosso povo preto, né, pensar coletivamente, né, para que a juventude possa ingressar na universidade, em outros espaços. Eu sinto que isso é uma grandiosidade e que a gente precisa olhar também para isso, né? Acho que ver o quanto a gente consegue modificar coletivamente a nossa realidade também. Além disso, então, eu estou como residenta de saúde da família e comunidade pelo Grupo Hospitalar Conceição. Essa posição, ela tem me exigido estar em constante diálogo com a psicologia, né? Com a farmácia, com a nutrição, porque eu também faço parte do NASF, que é um núcleo de apoio à equipe. E daí eu vou trazer um pouco de reflexão, assim, muito a partir do meu TCC, mas também dessa experiência, né, de ser uma assistente social preta numa política pública também. Nós temos uma assistente social, que é a Carla Cotirene, né, e ela faz muitas reflexões acerca do racismo, mas também ela vai mais para uma perspectiva também de diáspora, né, e ela traz, em certo momento, uma frase que está no livro de interseccionalidade dela. Ela fala, então, o Ori rege cabeças negras em diálogo com as epistemologias do Sul, né? E daí isso me fez ficar reverberando, assim, no sentido de que o quanto nós, pessoas pretas, vamos tentando nos alinhar também nos espaços, eu acho que muito do que a Letícia traz, assim, né, de ir usando subsídios de algumas outras profissões para a gente ir se alinhando e olhando para as nossas pautas enquanto uma população preta, né, que demandas sociais, psicossociais, né, e que só o núcleo profissional não daria conta, então, de estar fazendo, de estar olhando para essas demandas, né, e estar, enfim, acho que dando uma solução para essa problematização, porque é justamente isso que o serviço social, enquanto uma profissão, né, acaba fazendo quando constrói um projeto ético-político que tende a se colocar ao lado da classe trabalhadora e tende a propor soluções, né, tende a propor uma construção coletiva, mas muito baseado nesse núcleo profissional, né? E daí se perde muito o diálogo entre as profissões. E daí, quando fui convidada também para estar no seminário, eu pensei muito nisso, né? O quanto é importante a gente também ter essa autocrítica enquanto assistente social de que nós, sozinhas, não vamos fazer uma revolução, né? Que é necessário estar articulando intersetorialmente, mas também interdisciplinarmente as discussões e as nossas propostas de ações, assim, né? Então, o meu TCC, ele foi sobre as entidades político-organizativas do serviço social e a luta antirracista, né, pensando como que essas entidades estavam em diálogo com a população e com os movimentos sociais negros. E eu acho que ele falou um pouco também acabou me dando um resultado de algo que eu já pensava que seria, assim, né, que as assistentes sociais pretas eram quem estavam movimentando o diálogo dentro da profissão, né, e eu acho que muito também do que a Letícia traz, né, de o quanto isso também fica só para as pessoas pretas estarem movimentando, estarem se preocupando com as nossas pautas, assim. E daí acho que essa frase também que eu trouxe da Carla, ela também fala, né, dessa necessidade que a gente tem de olhar intersetorialmente, né, olhando a articulação entre as políticas públicas, mas também interdisciplinarmente para as nossas demandas, né, pensando que o que a gente sofreu enquanto um povo africano, né, não foi só uma desproteção social, né? Então, eu não posso olhar apenas para a população preta e olhar só a partir de uma perspectiva, né? Mas a gente teve um descarrilhamento da nossa história, como diz a Zinjeri, né? Sobre esse descarrilhamento, a gente teve descarrilhamento e não ocorreu mais um percurso natural da nossa história, a gente não sabe como seria, né? E isso tem muita relação com a escravidão, né? Por isso que o serviço social ele também se propõe a fazer uma crítica ao sistema capitalista, mas também quando olha para o sistema capitalista, ele também não considera que a escravidão foi quem também constituiu o sistema capitalista. E daí a minha crítica no TCC também vem nessa intenção, né, de pensar que
o sistema capitalista, a forma como ele se organizou no Brasil, ele possibilitou que o Estado brasileiro destituísse a noção de humanidade da população preta, né? Então, nós somos, sim, uma população majoritariamente desprotegida socialmente, a partir das políticas públicas, mas a gente ainda é considerado uma pessoa não humana, né? Então, a forma como a gente vem sendo aniquilado e a forma como a nossa história vem sendo constituída a partir do olhar branco tem essa noção né, dessa inexistência humana, assim, não só de uma desproteção social, como acontece com a população branca, né? Se a gente olhar também para a população indígena, não é só a desproteção social que atravessa essa vida, assim, também, né? Mas é todo um contexto racializado. Então, por meio do meu TCC também, eu analisei artigos e manifestos de produções também na nossa categoria profissional, e eles falaram muito sobre uma realidade, sobre os fenômenos que acabam nos atravessando, né, sobre o epistemicídio, sobre o pacto narcísico, que fundamenta muito esse epistemicídio dentro da categoria profissional, e sobre o quanto a gente discute a questão social, que é o nosso objeto de intervenção, né, e a questão social para a gente seria as resistências e desigualdades produzidas pelo capitalismo, e a gente também tem no nosso cotidiano de trabalho, então, né, as expressões da questão social, né, que seria o nitricídio, seria o feminicídio, são essas expressões que a gente acaba atuando no cotidiano, mas o quanto a gente olha para elas de uma forma não racializada, né? E daí essa é uma grande emblemática no serviço social, porque enquanto a psicologia, né, às vezes pensa psicologia preta, está pensando uma psicologia africana, o serviço social ainda está um pouco atrás, porque tende a não racializar de uma forma qualificada e coletiva, né, no âmbito da profissão, a discussão racial, assim. Então a gente ainda está no momento de poder racializar a discussão, né, nós estamos ainda caminhando muito devagarzinho, assim. E daí meu TCC também faz um pouco dessa crítica, assim, né, enquanto a gente se propõe a estar ao lado da classe trabalhadora, constituindo um projeto societário anticapitalista, mas que não considera essas demandas raciais, étnico-raciais, acho que não considera a pluriversalidade da população preta, porque entra nessa contradição, que a gente fala sobre desigualdade social, mas não considera as desigualdades raciais, né? E o quanto as duas estão muito imbricadas. Eu acho que eu também, durante o TCC, assim, fiquei observando que eu usei muito também as intelectuais da psicologia, as intelectuais pretas, também das ciências sociais, da história, justamente porque o serviço social não dá abertura, né, para que as intelectuais pretas possam publicar, né, artigos, enfim, acho que muitos dos artigos que eu acabei acessando, eles falavam um pouco sobre, de uma forma de desabafo, né, o quanto foi difícil também fazer uma publicação, o quanto não tem abertura dentro da categoria profissional para estar olhando para isso, assim, né, e o quanto a gente precisa ainda, né, ao invés de estar fazendo uma interlocução, né, uma discussão entre as profissões, entre os núcleos profissionais, a gente precisa recorrer aos núcleos profissionais porque nós não temos ainda esse subsídio, assim, né? E acho que 2018 foi um ano em que a gente confeccionou, através do Cefes-Cres, um livro que falava sobre o combate ao racismo, né? As assistentes sociais se posicionando, mas esse livro também, ele circulou muito por espaços pretos, assim, né? Muito por lugares em que haviam pessoas pretas, né? E acabaram não circulando pela academia, enfim. Então, também, né? O epistemicídio aconteceu também nesse movimento, né? E foi um movimento muito importante a confecção desse livro, porque teve todo um percurso, né? De mobilização, participação dos movimentos sociais negros nacionalmente. Infelizmente, também, né, a categoria profissional não conseguiu olhar para isso e reconhecer todo o trabalho que as assistentes sociais pretas estavam fazendo. Então, nesse cenário todo, né, eu fico pensando que o que tem sido difícil, assim, né, acho que ser uma assistente social preta em um espaço da saúde também nesse momento, pensando que os nossos têm acessado a saúde de uma forma muito precarizada, né? Isso tem muito um histórico também da forma como a política de saúde ela foi constituída no Brasil. Tinha muito um link. Tinha um áudio aberto, né? Eu tô ficando. Tinha. Fala muito também sobre a forma como a política de saúde foi constituída, né? Que as pessoas que contribuíam, né, para o sistema que havia naquela época poderiam acessar a saúde, né? Então a população preta que estava muito na margem não poderia acessar. E daí eu falo um pouco sobre disso, porque eu acho que no TCC eu tentei dar conta, né, das angústias que tinham ocorrido durante toda a graduação. Acho que foi o momento que eu pensei, agora eu vou colocar, né, tudo para fora, assim,
e daí veio, o TCC foi produto também das minhas angústias, né, e reflexões. Então, me perdi um pouco depois que ligaram o microfone. Vou tentar me sentar aqui. Tá, voltei, gente. Mas para mim fica muito nítido, né, o quanto a gente, enquanto assistente social, que faz uma análise de conjuntura, né, que se propõe a estar olhando para as demandas sociais coletivas, a gente está muito fragilizada coletivamente em discutir de uma forma qualificada as demandas da nossa população preta, assim, né. E daí isso é uma coisa muito que eu acho que dentro da profissão tem muito essa disputa, né, mas eu sinto que a gente, enquanto assistente social preta, assim, tenta fazer a disputa, mas não é bem recebida, né? Acho que nem no momento de fazer a disputa há uma igualdade na disputa, assim, né? Na disputa do saber, na disputa do que tem que ser, assim, né? Porque a gente fala muito sobre a acumulação do capital e a gente usa muito o método dialético crítico de Marx, porque coletivamente, assim, né? As escolas de serviço social gostam muito de Marx por ser um cara marxista, comunista, enfim, e que vai fazer o rolê então, da divisão do que é produzido, né, pela classe trabalhadora, e daí a gente se propõe, então, né, a partir dessa perspectiva, assim, mas a gente não considera que no Brasil a acumulação do capital ela ocorreu através da escravidão, né, e a escravidão ela foi justamente sustentada porque as pessoas pretas africanas foram escravizadas, né? E elas foram tornadas escravos mercadorias, né, Carlos Moore fala um pouco sobre isso, assim, que não foi só, né, uma mão de obra barata, enfim, mas foi um tornar mercadoria. A pessoa virou mercadoria que produz mercadoria, né, que também é usada para fazer transações. Então, foi destituída de toda a sua dimensão humana, assim. E quando a gente pensa, assim, nas políticas públicas e a forma como a população preta acessa as políticas públicas, a forma como as demandas também em saúde mental, elas se apresentam nos serviços de saúde, eu sinto que os profissionais, eles desconsideram toda essa historicidade, né, do que nós somos, né? Acho que se nós estamos aqui sentadas agora discutindo, foi muito através de uma resistência e resiliência, né, para que a gente continuasse existindo, assim, porque um ser humano que é tornado mercadoria e que é colocado nesse lugar também de poder estar circulando, né, a partir da vontade do outro, de uma autoridade sobre ele, tem que ter um processo muito de ressignificação, né, e de um aquilombamento mesmo para continuar existindo, assim. Então, a minha crítica muito também vem nesse sentido de que o serviço social, ele retira essa dimensão, né? Quando ele fala, quando a gente olha para os processos de produção do capitalismo, a gente não coloca, né, essa pessoa preta que foi escravizada como, né, a partir de um olhar de que ela foi uma mercadoria, assim, né? E que isso transformou muito a nossa história também e a forma como a gente é socializado, a forma como a gente é subjetivado, a forma como a gente consegue acessar os serviços, a forma como a gente se relaciona também afetivamente, né? E isso demanda muito, assim, né? E é algo que me angustia muito, assim, quando tem essa fragilidade de uma categoria profissional, e também acredito que em outras categorias, porque a nossa categoria também produz muito o que a sociedade produz, né? Não consegue reconhecer isso, né? Não consegue reconhecer que tem uma diferença entre a classe trabalhadora brasileira, né? A classe trabalhadora não é algo homogêneo, porque ela é racializada, né? E a forma como ela foi se constituída foi de uma forma muito fragmentada. As pessoas brancas, elas tiveram, né, de uma forma também controversa, mas elas tiveram a possibilidade de ter uma garantia dos seus direitos, tanto que elas foram consideradas cidadãos anteriormente à população preta e às populações indígenas. Então, tem toda uma diferenciação e que no momento a gente não considera, assim, né? Quando a gente olha para esse momento e para as demandas que estão acontecendo muito no nosso cotidiano de trabalho, né? A pessoa chega com fome, a pessoa não tem recurso, né, para viver, enfim, a pandemia veio e tornou o trabalho informal também muito mais precarizado do que já era, então também não tem como ficar circulando pela cidade, né, não tem como garantir a sobrevivência, e daí tu vai discutir alguma coisa com tal profissional e daí não considera esse resto, assim, né, considera só individualmente. Então eu sinto que é o que a gente vem fazendo também enquanto categoria profissional, quando também não discute essas outras demandas para além de algo muito material, assim, né? O serviço social, ele também não consegue, ele dialoga com a psicologia no cotidiano do trabalho também, mas também em produções, mas ele não considera também essa subjetividade, né? O quanto que o capitalismo também, ele faz a gente se socializar nas relações raciais e nas relações sociais, mas a gente, quanto categoria, a gente está muito distante, assim, também de considerar a subjetividade como algo que é produzido, né? E que o capital também produz essa subjetividade.
Eu sinto que a gente tem essas fragilidades, assim, né, de interlocução. Deixa eu orientar aqui. E eu fico pensando, assim, né, acho que no meu TCC também eu trouxe alguns questionamentos, né, sobre esse aperfeiçoamento mesmo na categoria profissional, né, desse posicionamento ético-político que a gente tem, e o que a gente não tem também sobre o antirracismo, que foi exatamente a categoria que eu acabei focando mais, né, e quando eu fui também pesquisar sobre a luta antirracista, eu fiquei um pouco decepcionada, porque eu percebi que a gente também, enquanto movimento social negro, enquanto pessoas pretas, a gente não fala muito sobre o que seria essa luta antirracista. Ela é bem heterogênea, assim, né? Tem pessoas que vão mais por uma perspectiva da representatividade, né? De que se você está representando, se você tem uma atriz preta lá na novela, isso já está sendo uma luta antirracista. Tem pessoas que vão mais pelo viés do capitalismo, de inserção no mercado de trabalho. Tem pessoas que pensam, não, luta antirracista é a gente terminar com a forma como está estabelecido para a gente o que é ser preto também. Ou vamos acabar com o capital mesmo, vamos reformular e por uma perspectiva socialista ou comunista, ou pan-africanista. Então, é algo muito heterogêneo, assim, né? E que eu senti dificuldade na escrita, assim, tanto que eu recorri um pouco ao Silvio Almeida, ele falou um pouco sobre o que seria a luta antirracista para ele, mas também ficou algo aberto, assim, não é algo escrito, também foi numa fala, assim, que ele estava dialogando com outro intelectual preto, e daí eu senti um pouco dessa falta, né? Então, naquele momento, e também do que o meu TCC se propunha, eu pensei o que poderia ser a luta antirracista, né? E daí eu fiz um pouco de uma comparação, que para mim faz sentido, né, enquanto assistente social, que é quando a gente se propõe a fazer uma luta antirracista, a gente pensa que a gente precisa construir uma cidadania com essa pessoa, depois uma emancipação política e depois uma emancipação humana, né? Então, eu pensei que a luta antirracista seria, então, construir essa consciência racial, né? Então, a gente fala de consciência negra, então, construir essa consciência negra, pensar essa emancipação política preta, africana, para que a gente consiga se libertar totalmente, assim, né? E daí eu fui tentando fazer um link com a teoria que eu tinha aprendido na graduação, que foi extremamente branco, ocidental, não dialoga nem com a epistemologia do Sul, né? Tem muita dificuldade de poder dialogar, né? Eu sinto que o serviço social da URGS, agora espero que alguma coisa tenha se modificado também através do tensionamento das alunas pretas, mas a gente já conhece muito, né? O Marques, que não é um cara brasileiro, não é um cara daqui do Sul, né? E a gente tem tantas pessoas produzindo também, né? Abdias Nascimento é uma pessoa que eu falo bastante no meu TCC também, quando ele fala de quilombismo e fala da nossa organização, que é possível, e fala tão bem quanto Marques, né? Mas a gente não reconhece ele como uma pessoa que poderia estar falando aqui também, assim como as intelectuais indígenas. Então, eu meio que me proponho a pensar uma luta antirracista, né? E hoje, relendo também para estar aqui, pensei que já não seria isso mais, daí que eu tinha pensado, acho que tinha que ser uma coisa mais radical, talvez, né? E daí acho que isso também é uma contradição que fica colocado para a gente quanto uma pessoa, uma profissional preta que está pensando, né? Também ali a população que está chegando e acessando, que é o que a gente faz também, né? Com as demandas raciais que chegam, assim, com o sofrimento em saúde mental que chega. Eu tenho entendido muitas pessoas que estão em sofrimento, que estão pensando em suicídio, né? E o que tu vai pensando, assim, no momento em que a gente está vivendo essa conjuntura de ter o Bolsonaro como nosso presidente, né? E a forma como ele também faz a política partidária, mas a política também humana, né? Que ele se propõe a fazer, e como é que a gente vai pensando nesses recursos, né? Em promover a saúde mental para uma pessoa preta, né? Na conjuntura que a gente está vivendo e com a escassez dos recursos também que a gente está tendo, assim, né? A fragilidade das políticas públicas e a interlocução entre também, né, as políticas públicas, porque a assistência social está muito fragilizada também em Porto Alegre. A saúde também tem toda uma perspectiva de que está sendo parcerizada, né? Eu ainda falo de um lugar, de uma unidade de saúde pública, né? Não foi parcerizada, enfim, é do GHC, tem uma equipe multiprofissional muito bacana que consegue estar pensando esse plano de saúde da pessoa, mas isso não é um contexto geral de Porto Alegre, assim, né? E daí os casos de suicídio eles vêm aumentando também, muito em função dessa ausência de recursos das pessoas, né? Ausência de trabalho, ausência de alimento, né? Enfim, e o quanto isso prejudica a saúde da pessoa, assim, né? E daí quando a pessoa chega para ti e fala, bom, eu quero ser acolhida porque eu estou em sofrimento, e daí tu vai conversar, e tu vai qualificar ali a escuta, tu percebe que não é exatamente porque, sei lá, uma pessoa burguesa, branca, cis hétera, que está em casa e que ficou entediada e que daí isso foi gerando outras coisas, as relações familiares, né?
isso tem muito a ver com a ausência de recurso e com a desproteção social que a nossa população vem vivenciando, assim, né? E eu sinto que isso é uma demanda, assim, para os nossos núcleos profissionais, a gente está pensando também, né, interdisciplinarmente, assim, que as demandas em saúde mental são muito diferentes da burguesia, assim, né? E eu sinto que a psicologia, as pessoas pretas da psicologia, acho que discutem bastante isso, né, de que também as teorias que foram dadas também foram ocidentais e também falavam de um grupo social específico, né, que acessava a psicologia em certo momento, mas que isso foi se modificando, assim, né? E que isso, na verdade, não foi se modificando, né? Mas estava dada essa realidade diferenciada entre as pessoas pretas, pessoas periféricas, entre a população indígena do que para a burguesia branca, assim. Então, eu sinto que tem uma grande demanda para vir, né? E também os serviços estão com demandas muito reprimidas. Então, o que a gente está vivendo agora é esse pós-bandeira preta também, né? Aqui no Rio Grande do Sul, mas que tem muita coisa para vir, assim. E que acho que fica isso, assim, para... Não sei, assim, fica isso para refletir também, né? Que recursos a gente está propondo também para a nossa população, né? Que forma que a gente vai auxiliar, né, nessa constituição, de novo, da saúde mental, né? Sendo que tem muito a ver com recursos que a gente não tem e que cada vez está pior, né? O Bolsa Família também, ele foi todo rearticulado também, as pessoas que vão acessar ele agora têm que corresponder a determinados pré-requisitos, né? E isso vai ficando mais agudizado, porque as pessoas vão chegando com mais demandas. Então, as coisas, elas estão muito intensas, estão muito agudizadas, né? E a gente está vivendo esse caos coletivo, né? Que está vivendo no Brasil nesse momento, assim. Acho que a minha fala foi um pouco mais por uma perspectiva meio pessimista. Desculpa, gente. Mas eu acho que tem a ver com essa realidade que está acontecendo agora, né? Com essa conjuntura de agora, assim. E que, enfim, acho que é algo para a gente refletir. Eu não sei se eu estou longe do meu tempo, porque às vezes eu falo muito rápido também. Ou estou perto, tá no fim. Tá tranquilo, pode falar mais um pouquinho se quiser. Tá bem. Então, acho que retornando ao TCC também, né? Eu acho que foi bem bacana perceber algumas coisas. Eu dividi ele em alguns capítulos, e daí um deles era sobre articulação com os movimentos sociais, né? E muitos movimentos sociais, essa articulação tinha se dado porque a assistente social preta era do movimento social preto, e daí essa articulação vinha nesse sentido, assim, né? E daí as pessoas falam muito sobre a sua experiência, né? Porque também a gente, enquanto assistente social, a gente tende a se distanciar muito dos usuários, assim, no sentido de uma criação de afeto, de entender que a pessoa pode ter um retorno de afeto, assim, dizer, eu gosto de ti, não gosto de ti, né? A gente tem um posicionamento um pouco distante, porque sempre fica muito centrada nesse acesso, né, ao direito da pessoa, assim, né? Garantir algo, e que sinto que a posição que a gente toma é um pouco de distanciamento, assim. E as assistentes sociais pretas, ela fala um pouco disso, né? Talvez a gente precisa refletir sobre a forma como o serviço social também cria as relações com seus usuários, né? Não precisa ser dessa forma distante. Se a gente também está pensando que a gente quer construir, então, uma luta, né, contra o anticapitalismo, contra o antirracismo, por que a gente vai se distanciar dessa forma também da população, assim, né? E elas vão trazendo experiências que elas tiveram, né, enquanto uma militante, mas também enquanto uma profissional, e que foram bem bacanas, assim, né, no sentido de pensar a afetividade também como uma potência para estar se articulando, né, e rediscutindo, enfim, e organizando os movimentos, assim. E isso acho que é algo que o serviço social poderia também estar olhando coletivamente, né, para isso, assim, né, para além das assistentes sociais pretas, para além das assistentes sociais indígenas também, que falam muito sobre a importância da afetividade, sobre a dimensão da afetividade, sobre a espiritualidade também, né, eu sou uma mulher também batuqueira, que eu também tenho olhado mais para essa perspectiva da espiritualidade também, né, o quanto também que a forma como os nossos orixás também se organizam, e enfim, se organizam no xirê, né, temos Xangô da justiça, e daí a forma como isso se dá faz parte também de uma filosofia africana, né, e faz parte de olhar o mundo a partir de uma outra perspectiva que não é essa ocidental que a gente olha, né, porque os problemas foram criados muito pelo Ocidente e as soluções também vêm muito pelo Ocidente, né, e o que as assistentes sociais elas falam sobre essa articulação com os movimentos é de que, bom, o problema foi criado pelo Ocidente, mas a gente também pode resolver os nossos problemas a partir das nossas pressões, a partir das nossas ferramentas, né? Não precisa necessariamente a gente usar o que eles estão falando. Talvez a gente não precise usar o socialismo para ir contra o capitalismo, né?
mas talvez a gente possa usar o quilombismo, que Abdias Nascimento decorreu muito bem, para a gente olhar para as nossas demandas e para as nossas articulações, assim. Então, também, esse capítulo do TCC, ele fala muito sobre isso, eu acho que foi o capítulo mais tranquilo, né, que eu escrevi, foi um capítulo que eu fiz com gosto, assim, gostei de fazer, porque a luta antirracista eu fiquei um pouco decepcionada, porque não tem encontrado tanto subsídio teórico. O racismo estrutural também, que foi outro capítulo, ele mexeu muito, assim, acho que retomar uma história, eu acabei chegando lá no Sheikh Anta Diop. Eu lembro que a minha orientadora falou que eu estava muito emocionada, porque eu fui muito, muito lá na antiguidade, né, lá no início de tudo. E daí, por fim, eu tive, né, o capítulo do produto, assim, né, e daí vieram muitas indagações, né, assim, sobre o que poderia ser, mas no fim eu cheguei à conclusão de que o serviço social, ele tem super, né, a possibilidade de pensar a racialidade dentro da profissão e as demandas também, mas que isso faz parte muito de um posicionamento, né, não falado, acho que de um posicionamento silencioso das assistentes sociais brancas também, acho que fazerem essa opção de não estarem discutindo, né, acho que isso é um posicionamento silencioso porque normalmente não chegam e falam, né, algumas eu acho que têm, assim, um pouco de coragem de falar que não consideram o racismo como algo importante para ser discutido, assim, mas tem um posicionamento muito silencioso da categoria profissional. E isso faz parte desse pacto narcísico, né, para garantir também uma hegemonia intelectual. E eu acho que é isso, gente, que eu tenho para contribuir, assim, também para não me repetir, porque... Tá bem, obrigada, Franciele. Agora vamos seguir para o professor José D'Amico. O professor José D'Amico possui mestrado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem o doutorado em Educação também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em cotutela com a Université Paris 8, em Antropologia Política. É professor associado do Departamento de Psicanálise e do Programa de Pós-Graduação em Psicanálise, Clínica e Cultura, do IP, da URGS. Membro da Comissão Permanente de Combate ao Racismo Institucional, também do Instituto de Psicologia. Atua principalmente nos seguintes temas: em psicanálise, violência, juventude, saúde mental e coletiva, corpo e lazer na interface com o racismo. Coordena juntamente com o professor Dr. Tadeu de Paula o coletivo EGB, Clínica, Negritude, Política e Comum, e a coleção Diálogos da Diáspora. Professor D'Amico, fica à vontade. Boa noite a todas, todos e todes. Uma satisfação estar aqui com vocês, escutar a Letícia Franciele, que eu ainda não conhecia, apesar de ouvir muito falar pela Sofia. Então, super bom escutá-las, né? O resultado dos trabalhos de vocês, assim, acho que... Bom, isso já é muito gratificante, né? Ver uma galera produzindo coisas importantes, inovadoras e colocando tensão nas questões. Mas a primeira coisa é fazer a autodescrição. Então, sou um homem negro, uso óculos, sem cabelo ou careca, um cavanhaque em que o bigode é mais preto, a parte do cavanhaque de baixo branca. Estou com uma camisa jeans por cima de uma camiseta branca. Acho que é isso. E atrás tem um quadro que dá para ver um pedaço, um quadro do Malcolm X, que me acompanha desde 1994. Então, eu queria agradecer muito o convite para estar aqui, da minha satisfação e do lançamento desse livro, da generosidade das organizadoras, da Raquel, da Luciana, da Lisiane e do Henrique, né, em ampliarem o diálogo a partir desse livro, da celebração do lançamento desse livro com tanta gente, né? Então, queria agradecer mesmo, porque acho que é isso, a gente tem que colocar na roda nossas produções e ampliar os diálogos, né? Então, acho isso um momento muito importante. E, por último, eu queria falar de uma vitória de ontem, em tempos tão difíceis, mas ontem passou na Coremo que os próximos editais de todas as residências da URGS vão ter ações afirmativas, né? Então, essa parece uma vitória muito importante,
Porque, de fato, se a gente quiser modificar o SUS, né, ele precisa também modificar pela formação. Então, bom, esse convite aí, né, para essa mesa me fez trabalhar bastante, né? Eu diria, mas um bom trabalho, né? Porque, bom, essas palavras, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade ou mesmo disciplina, então, são palavras, como dizia meu orientador na França, palavras de Estado, ou palavras do Estado. Que é uma tentativa, depois de terem separado, né, as profissões, ou os saberes, quererem juntar em torno disso, né? Então, eu vou um pouco questionar, a partir da minha própria história, onde é que eu fui pensando, né? Eu vou trazer alguns insights desde o convite, né? Que me parece que há uma recorrência, uma regularidade em torno do pensamento da intelectualidade negra em sermos plurais, né? Ainda não usando a pluriversalidade, mas a pluralidade, né? É uma necessidade do pensamento intelectual negro desde muito tempo. E por várias situações eu acabei, a gente vem discutindo, lendo um pouco Viveiros de Castro, e aí eu me deparei com uma formulação de um antropólogo francês, bem importante, contemporâneo, chamado Philippe Descolat. E o Philippe Descolat descreve 3 ontologias, né? Ou seja, 3 modos de vida que estão no mundo. O animismo, o naturalismo e o totemismo. E isso localizado na Oceania, na Ásia e na Europa. Aliás, na América e na Europa. E eu fiquei pensando que na África, né? Porque quando está falando da América, está falando dos indígenas, né? Não estava, nenhuma das ontologias se referia à África. E aí eu perguntei para um colega que há pouco eu tinha conhecido, chamado Messias Basques, que é um professor de antropologia, um cara incrível, e ele me falou do racismo na antropologia. Bom, acabei que eu fiquei sabendo de um curso que ele ia dar. Talvez muitas das pessoas que estejam nos assistindo tenham feito o curso, né, que chama Vozes Negras na Antropologia, na Unilab. Então, eu resolvi percorrer um caminho por um conjunto de autores, de intelectuais, mais conhecidos ou menos conhecidos, né, que têm esta característica, né, de serem absolutamente plurais. Eu vou colocar uma apresentação aqui. Para que... Um segundinho. Já aparece para vocês? Sim. Então tá. Eu pensei de começar pela Grada Quilomba. Então, a Grada Quilomba, mulher negra, escritora, psicóloga, teórica e artista reconhecida pelo seu trabalho que tem como foco o exame da memória, trauma, gênero, racismo e pós-colonialismo. No primeiro capítulo, né, do Memórias da Plantação, ela vai, a partir desse questionamento, quem pode falar, né, falando do centro descolonizando o conhecimento, ela vai discutir essas categorias, né, sujeito, objeto, sujeito branco. Sujeito negro, né? E vai questionar as categorias conhecimento e mito da objetividade, né? Tanto em termos da simetria no acesso que os grupos têm a recursos necessários para implementar as suas próprias vozes,
a noção de universalidade como categoria legítima no qual a verdade é válida, né? E vai questionar a ciência, né? E aí, a partir disso, ela produz um conjunto de perguntas que já estavam num certo eixo teórico de discussão e que ela retoma, eu acho, de um modo exemplar, né? Que é perguntar quem define quais perguntas devem ser feitas. Quem é que pode perguntar? Quem está explicando e para quem as respostas são direcionadas? E ela vai situar isso diferenciando que as pessoas negras e as pessoas brancas, né, elas experimentam o mundo de modos diferentes. E aí ela vai discutir a dimensão do conhecimento e o mito da neutralidade, né? Inclusive, ela lembra de uma colega, vai dizer para ela que ela interpretava demais, né? E ela vai dizer, a colega diz ainda, você deve se achar a rainha da interpretação. Tais comentários revelam um controle interno sobre a voz do sujeito negro e o anseio de governar e comandar. Então, como distorções da verdade, interpretação demais, extrapolando as normas da epistemologia tradicional, produzindo conhecimento inválido, ilusões. E uma hierarquia que se estabelece a partir daí, né, do lugar de fala, rainha versus plebe, branquitude versus negritude, estar no lugar, estar fora do lugar. E esse é o lugar, né? O lugar, para mim, que a intelectualidade negra se coloca, né, e que aciona a dimensão antirracista, é o lugar da margem. E aí, nesse sentido, a dor, a decepção e a raiva são centrais para isso. E por isso, uma epistemologia que inclui o pessoal, o subjetivo, como parte do discurso. E, historicamente, a gente sabe da posição de uma academia branca, né, que afirma ter um discurso neutro e objetivo. A Grada Quilomba vai dizer, a teoria está sempre posicionada em algum lugar e é sempre escrita por alguém. Colocar o discurso dentro da própria realidade para transformar as configurações do conhecimento e do poder em prol da abertura e de novos espaços para a teorização e a prática. Quando produzimos conhecimento, nossos discursos incorporam não apenas palavras, mas a luta, mas também de dor, a dor da opressão. E a Grada lembra, né, da sua dificuldade para entrar no doutorado, né? Porque o corpo dela não foi lido como um corpo acadêmico, né? Ela chama atenção também para a questão da descolonização do conhecimento, né? E diz, que ótima maneira de colonizar, isto é, ensinar colonizados a falar e escrever a partir da perspectiva do colonizador. E, por último, né, essa dimensão da margem, né? Estar na margem é ser parte do todo, mas fora do corpo. É no contexto da marginalização que negras e negras desenvolvem maneiras particulares de ver a realidade. Então, não se trata de romantizar a margem, mas de tomar a margem como um lugar importante de reconhecimento. E aí eu vou partir para esse primeiro antropólogo negro chamado Antenor Firmin, né, que é o pioneiro da antropologia haitiana. Para a gente poder pensar que por que os cursos, né, das ciências sociais raramente se baseiam na leitura de autores negros. Alguns dizem que os clássicos e sua demasiada branquitude são incontornáveis. Com a outra face da mesma moeda, outros afirmam que os negros não estiveram na aurora da antropologia, da ciência política e da sociologia, e eu diria da psicologia e da psicanálise. Não surpreende, portanto, que uma parte fundamental da memória e da história das ciências sociais seja alvo de um processo de branqueamento. E a isso se soma o que Marisa Correia chamou de notoriedade retrospectiva. O modo como o renome adquirido a partir de um certo momento pode iluminar a vida inteira de um personagem e evanescer as vidas de outros tantos. Se a gente, e eu vou chegar depois em Fanon e Lélia, né, é exemplo disso.
Fanon e Lélia foram lidos no Brasil há décadas atrás somente pelo movimento negro. Eles não entraram na universidade. Então, a gente vê o caso do Firmin, né? Que viveu entre 1850 e 1911. Né? Ele publica, em 1885, em Paris, o Discurso sobre a Igualdade das Raças, Antropologia Positiva, no qual promovia uma crítica às teorias racistas do século XIX, principalmente a obra de Arthur de Gobineau, que era a Desigualdade das Raças. Então, o Firmin, naquele momento, faz uma obra para contrapor todo o trabalho do Gobineau. No entanto, obviamente, Firmin não foi lido. Embora o discurso de Firmin seja anterior aos primeiros escritos de Durkheim e de Marcel Mauss, seu nome não costuma ser lembrado nos discursos dedicados às origens da antropologia e da sociologia. O silêncio em torno do Firmin também nos impede de saber que o seu exemplo foi crucial na trajetória de Jean Price Mars, que mais tarde seria anfitrião, amigo e intelector de Melville Jean Recordsitz, um dos mais destacados alunos de Franz Boas. A importância dessas relações não se resume aos bastidores do advento da antropologia afro-americana e do Caribe, pois são os elos inexploráveis de uma rede que revela a composição de campos de pesquisa, assim como a contribuição e o protagonismo de pessoas negras desde o início do processo de institucionalização das ciências sociais. Essa aqui é a obra. É um trabalho absolutamente pioneiro, é um trabalho positivista, que é o que se tinha na época. Ele foi aceito ao mesmo tempo na Sociedade de Antropologia Francesa, né? O Firmin, né, como membro da Sociedade de Antropologia Francesa, né? E o trabalho de Gobineau, como vocês sabem, toda a teoria do branqueamento é baseada no Gobineau, né? Foi o primeiro a afirmar a superioridade dos povos arianos, entre muitos a reforçar as ideias da inferioridade negra. E o trabalho do Firmin vai apontar o oposto, que todos os homens dotados com as mesmas qualidades e as mesmas falhas, sem distinção cor ou forma anatômica, as raças são iguais. Então, ele nasce numa família trabalhadora, no norte do Haiti, no Cabo Haitiano. Ele foi reconhecido como um jovem talentoso que se destacou na história primária do Haiti, o Liceu Nacional do Cabo Haitiano e o Liceu Pétion em Porto Príncipe, né? A sua educação formal foi inteiramente no Haiti, incluindo o estudo das línguas clássicas das civilizações europeias, bem como a exposição a escritos antropológicos, né, europeus. O Firmin vai estudar direito no Haiti e torna-se advogado de sucesso, como um político iniciante com compromissos antecipados como inspetor de escolas, que é um cargo típico francês que existe até hoje, né? E comissário da República do Haiti em Caracas. O Firmin foi um produto da terceira geração de haitianos pós-independência, que orgulhavam da realização heróica da primeira Revolução Negra do Haiti. Então, vejam bem, ele era advogado e é aceito na Escola de Antropologia, para dizer dessa necessidade, né, da discussão. E faz um trabalho de desenho absolutamente rigoroso, né? É inacreditável, né, os desenhos que o Messias nos apresentou, né, nesse curso, em relação ao trabalho do Antenor Firmin. E, bueno, falar um pouquinho desta figura aqui, do Webb Du Bois, de sociólogo negro estadunidense, né? Bom, o Webb Du Bois, quem vai recuperar isso é o Paul Gilroy, né, na obra O Atlântico Negro, né? Ele vai dizer que, do Frederick Douglass em diante, os escritores negros que se confrontaram com as antinomias da modernidade recorreram a ferramentas conceituais das ciências sociais e disciplinas afins, em suas tentativas de interpretar as relações sociais de subordinação racial, de legitimar as estratégias para sua superação.
O movimento rumo a esse tipo de escrita, equidistante do jargão político residual do anti-escravismo e da retórica moralmente carregada da Igreja Negra. É um meio adicional de avaliar a complexidade do seu posicionamento no interior das convenções sociais e morais da modernidade ocidental. De Bois manejava essas ferramentas de modo seletivo e intermitente. O gênero da literatura modernista que ele inaugurou em The Souls of Black Folk, que é As Almas do Povo Negro, e refinou mais em uma obra posterior, particularmente chamada Dark Water, complementa a escrita reconhecidamente sociológica com a história pessoal e pública, ficção, autobiografia, etnografia e poesia. Poderia ir mais longe, então indico esse capítulo, né, Quero abrir aqui minha tela de novo. Eu indico esse capítulo do Atlântico Negro, do Paul Gilroy. Pelo menos tem 4, 5 páginas que vão explicar o tipo de formulação teórica do Web de Bois. Então, né, e assim, ele é um autor absolutamente importante, né, em relação ao panafricanismo, né, é importante no movimento, né, dos direitos civis norte-americano. Ele viveu até os 95 anos, né, e decide morar, então, nos últimos anos da sua vida em Gana, na África. Então, o que eu queria chamar a atenção é que, de novo, né, um sociólogo que, vejam bem, agora a branquitude, nos últimos anos, passa a reconhecer academicamente uma escrita que é pessoal, uma escrita que mistura etnografia, análises as mais diferentes, poesia, etc, etc. Eu vou passar aqui para esta figura também fundamental, que chama-se Zora Neale Hurston. Nós temos no Brasil só Seus Olhos Viam Deus, né? Que teve uma primeira edição esgotada e que está sendo republicado agora com capítulo, com prefácio do Messias, né? Pela Record. Né? Então, a antropóloga Zora Hurston ocupa um lugar de destaque nessa história. Ela tem várias obras, né, que vão trabalhar nessa interface antropologia e literatura. E foram escritas durante a sua formação em antropologia e baseadas em pesquisas em comunidades negras nos Estados Unidos e nas ilhas do Caribe, Jamaica e Haiti, principalmente. Zora seguiu a orientação de Franz Boas, que Franz Boas transmitia aos seus alunos, né? Cada cultura deve ser compreendida em seus próprios termos. Só que ela era auxiliar de pesquisa de Franz Boas, e o Franz Boas não queria ou não reconhecia nela a intelectualidade, e não permitia que ela fosse para o campo. Não? Bom, ela foi, além disso, ela desenvolveu uma forma de escrita que ainda na década de 30 apresentava uma solução original às críticas que os pós-modernistas enunciariam somente 50 anos mais tarde. Os grandes divisores cedem lugar a um processo de correspondência, de polifonia e autoconhecimento para além da convencional oposição nós e eles. Consagrada como uma das principais expoentes da literatura estadunidense no século XX, Zora continua desconhecida pela maioria dos estudantes e pesquisadores das ciências sociais brasileiros. Sua vasta obra, Somente Seus Olhos Viam Deus, encontra-se disponível. Nascida no Alabama, seu pai foi carpinteiro e pastor batista, e a mãe professora. Então, ela vai estudar em Howard, né, uma universidade negra no início, trabalha como garçonete e manicure.
E ela foi uma das principais personagens do movimento conhecido como Renascimento do Harlem, publicando textos e ensaios literários ao mesmo tempo em que realizava as primeiras pesquisas do campo sobre folclore. Bom, trabalhou em peças e roteiros para o teatro e, em 1935, obteve o título de PhD em antropologia. Nos anos seguintes, fez pesquisa na Jamaica, com financiamento da Fundação Guggenheim e no Haiti, onde escreveu o seu romance mais aclamado. A última pesquisa de campo realizada pela Zora foi em Honduras, em 1951. E após a rejeição de seus manuscritos por editores que os julgavam inapropriados e pouco interesse ao mercado literário. E aí ela se muda para a Flórida, onde foi jornalista e professora substituta. Eu vou passar aqui direto, porque essa lápide aqui um pouco indica essa trajetória, a regularidade dessas trajetórias, né? Ela vem a falecer em 59, né? E ela foi enterrada, sepultada numa cova comum e sem identidade. Alice Walker, né, que é a autora da Cor Púrpura, né, é uma das principais responsáveis pela redescoberta de Zora e pela republicação das suas obras nos Estados Unidos. E foi quem localizou, em 73, o cemitério Os Restos Mortais, instalando no local um memorial e uma lápide, onde se pode ler: Zora Neale Hurston, um gênio do Sul, novelista, folclorista e antropóloga. E aí temos o Fanon. A gente esquece com demasiada frequência que o Fanon pertence a uma geração que passou por 2 ou 3 vezes pela provação do desastre através da experiência do fim do mundo, que toda a catástrofe carrega consigo, né? Ou seja, o Fanon vai viver a Segunda Guerra Mundial como combatente, vai viver a Guerra da Argélia, né? E toda a violência manicomial. Então, ele vive o nazismo e o colonialismo, né? E o amargo que ele tem no encontro com esta França metropolitana, né? E as experiências com as independências africanas e tal não constituem apenas experiências fundadoras, chaves da leitura de toda a sua vida e de seu trabalho, de sua linguagem. Fanon surge inteiro no molde desses acontecimentos e mantém-se erguido, firme no intervalo que há um tempo os separa e os une. É nisso que dá para pensar Fanon, nessas 3 clínicas do Real, que ele nasce, cresce, se esgota o nome do Fanon. E essas 3 cenas, né, que a gente tem a obrigação de cuidar que todos atravessemos ao reler Fanon, né? O Fanon usava categorias, né, para falar desses desastres, né, que era saída da grande noite, libertação, renascimento, restituição, substituição, surgimento, emergência, desordem absoluta, ou ainda caminhar todo o tempo, dia e noite, erguer um homem novo, encontrar uma outra coisa, forjar um sujeito humano, novo emergindo inteiro da argamassa do sangue e da cólera, livre do fardo da raça e desembaraçado dos atributos da coisa. E assim ia, né, Fanon nos seus escritos. No entanto, Fanon é cobrado e disputado, como diz Davidson, né, que é certamente um dos maiores estudiosos de Fanon no Brasil, dos fanonismos no Brasil. Disputam que Fanon seja marxista, disputam que ele seja estruturalista, etc., etc. Ou seja, há uma disputa em torno do Fanon e há também carregada de críticas em torno do Fanon. Fanon não era psicanalista. Fanon inaugura uma série de modos de analisar, por exemplo, o que a gente chama hoje no pós-estruturalismo de artefatos culturais. Fanon analisou filmes, textos literários, inclusive propagandas
da época. Então, o tamanho do Fanon, né, em termos da capacidade dele de diálogo e de não ficar preso a um único saber, incomoda ainda hoje. E aí eu queria fechar minha fala de hoje com a Lélia, né? É a grande, maravilhosa Lélia, né? Eu encontrei um site fantástico da Lélia e que tem uma centena de fotos, etc, etc. Isso aqui são os poucos diplomas da Lélia, né? Diploma de Geografia e História, diploma de bacharel em Filosofia, diploma em licenciado em Filosofia, diploma em Ciências e Letras. Poderia falar da vida dela, que é importante, né? Mas, em função do nosso tempo aqui, eu vou ficar com um pouco dessa relação teoria da Lélia, né? Então, nas escolas, nas faculdades, ela graduou-se em História, Geografia e Filosofia, ela era reconhecida pela inteligência. O catedrático Tarcísio Padilha logo percebeu a capacidade daquela aluna negra e a convidou para ser sua assistente no curso de Filosofia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e mais tarde na Universidade Federal do Rio de Janeiro. É importante dizer que a Lélia não concluiu o mestrado e morre no doutorado. Isso não é pouca coisa, né, quando a gente analisa a trajetória das pessoas negras, das mulheres negras, né? Mas, ao mesmo tempo, ela lecionou muito em escola, e isso deu uma bagagem grande para ela, né? E tem todo um processo, né, relacionado ao primeiro companheiro, tanto que ela mantém o nome Gonzalez, né? E do sofrimento com o racismo, e que ela vai, então, vai procurar o divã. Ela não só procura o divã, porque depois ela faz um conjunto de formulações, né, no encontro com a psicanálise lacaniana, com M.D. Magno, né, que era um psicanalista lacaniano da época, e ela é fundamental para criar o Colégio Freudiano do Rio de Janeiro. Lélia escreve em 82 Lugar de Negro. E, bom, a Lélia não se dava tão bem na academia, ou pelo menos não gostava tanto da lógica acadêmica, porque ela precisava fazer estes textos que, nesta época, rasgavam a academia branca, né? Que é usar o português, né? A ironia fina, etc, etc. Então, Lélia não tinha paciência para elaboração escrita nos moldes acadêmicos. Ela diz, no meu caso, ou disse, né, melhor dizendo, fiz um tipo de escolha, que foi a militância de rua, participando de organizações negras, seminários. Na medida em que nós, intelectuais negros orgânicos, somos tão pouco, realmente existe um grande leque de atividades para poder responder às exigências que nos são colocadas. Lélia representou uma griot, né, um comentário de uma pensadora que conta histórias verdadeiras para o seu povo. Ela falava e ensinava não só para preservar a história, mas principalmente para resgatar as genealogias, as origens e as tradições do seu povo. É interessante porque a história de Lélia e o Fanon se encontram, porque o Fanon também vai fazer uma mudança nas suas elaborações quando encontra um curandeiro no interior da Argélia. E a Lélia quando vai para o Candomblé. Vejam bem, se eu pego a história desses personagens que eu estou trazendo aqui hoje, de alguma maneira, os encontros são muito impressionantes. Lélia com Angela Davis, Lélia viajou o mundo, né? Então, de um lado, a psicanálise, de outro lado, o candomblé. E aqui eu queria, quase fechando com essa última imagem, de um curso que ela deu, porque ela foi professora do Parque Lage, no Rio de Janeiro, né?
E se a gente, não sei se vocês conseguem ver, né, os temas do curso, né? O problema da unicidade de uma cultura negra, a religião enquanto simbolismo cultural, o negro na literatura, expressividade negra e artes plásticas, samba, carnaval e futebol, contrastes e confrontos. Se não dá vontade de fazer o curso da Lélia, né? É interessante, porque os seminários lá no Colégio de França, todos eram gravados e transcritos, né? Muito antes, inclusive. Né? E a gente não tem registro desses cursos absolutamente maravilhosos. Bom, aqui não ficou boa a imagem, né? O print não ficou tão bom para ler o que essas figuras super importantes disseram da Lélia. Bom, além de política, candidata a deputada, etc, etc. Mas o meu interesse mesmo é que a gente pudesse sair de uma monorracionalidade, né? E entender que o esforço, né, da intelectualidade negra é de borrar mesmo as fronteiras, porque não tem como lidar com o racismo com um núcleo profissional ou uma única disciplina. Né? Para entender a complexidade do racismo, é preciso, entre outras coisas, articulação com os elementos litúrgicos, né, da nossa religiosidade. É preciso curar as feridas, né, do racismo, e se cura as feridas, né, também no enfrentamento e na consciência, no processo de desalienação. Então, era isso que eu pensei para hoje. Fiz um pouquinho mais rápido aqui para a gente ter tempo de conversar. Obrigado. Obrigada, professor D'Amico. Então, a gente já está com o tempo um pouco apertadinho, mas eu acho que eu vou ler os comentários aqui. A gente tem 2 comentários e 2 perguntas. Alani Nocato colocou que super importante sua fala referente às cotas, Franciele, pois lembrei-me de um acontecimento durante a faculdade. Em uma das aulas surgiu esse tema, alguns alunos posicionaram-se com a ideia de que cotas seriam um ato de perpetuar o racismo. Esse seminário é essencial. Bem comum esse comentário na universidade. A Patrícia elogiou o teu trabalho, Fran, e agradeceu por compartilhar. Lá no YouTube, tivemos 2 perguntas do perfil da Nepark, uma para a Franciele e outra para a Letícia. Eu vou fazer as 2, daí, gurias, depois se vocês puderem responder assim, de forma sucinta, até pelo tempo, assim, para depois poderem fazer considerações finais, fazerem alguma indicação também de leitura. Perguntaram para a Franciele sobre a proposta de quilombismo que o Abdias traz no livro dele, né? Como que ele propõe atacar o capitalismo. E para a Letícia, perguntaram se depois da tua pesquisa, Letícia, que sugestões tu daria para a formação em fonoaudiologia? Eu acredito que seja em relação a currículo, assim, se tu tem alguma proposta de intervenção, assim, de perspectiva. Até se puder indicar autores que tu tenha encontrado. Na ordem que vocês preferirem responder. Posso ir, então, para seguir a ordem. O Abdias, ele se propõe, né? Ele fala bastante sobre a República de Palmares, né? E ele fala sobre o quanto havia dado certo a República e a forma da nossa organização na época, né? Então, ele se propõe a que a gente possa retomar Palmares, essa república, novamente. Então, a ideia do quilombismo, ela vem como um projeto de sociedade para a população preta, assim. Ele não fala, né, pelo menos o acesso que eu tive, também as produções dele, não fala muito sobre esse diálogo com a branquitude, né, e com os povos indígenas, assim, de que forma seria, em que espaço geográfico seria a reconstituição desse quilombo, assim. Mas ele traz uma ideia, então, de uma partilha de comunalismo, né? Então, que a gente possa estar juntos enquanto comunidade, pensando políticas sociais, né? Ele se propõe a pensar uma república, né? Onde hajam políticas sociais, onde haja igualdade de gênero, enfim, tem toda uma discussão que eu acho que ele vai trazendo muito a partir do que foi a República de Palmares, mas também muito sobre os diálogos com o pan-africanismo. Ele fez bastante diálogo com os pan-africanistas
para além aqui do Brasil. Então, vem mais nessa perspectiva, assim, né? Ele fala como poderia ser esse modelo de quilombismo, assim, mas ele não fala como seria esse diálogo com o restante, né, da sociedade brasileira, assim. Eu falo? Pode ser. Eu acho que o professor Danico, ele fez uma fala, assim, que responde muito à pergunta, né? Ele traz ali vários teóricos intelectuais negros e negras de várias áreas diferentes. E ali, nesses tantos intelectuais, a gente percebe que cada um, né, na sua área, com o seu jeito de pensar, reflete o racismo, né? Então, assim, não tem como... Acho que, aí respondendo, né, acho que um pouco da pergunta, assim, é isso, assim, esse bebê de intelectuais negros, né, e pensar a formação acadêmica, a gente já tem instrumento para isso, a gente tem as duas leis, a 11.645, a gente tem as DCNs que estão também pensando, as diretrizes de currículo nacional, né, da universidade, elas estão pensando sobre isso já, então não é algo que se combate com lei, né, a gente sabe disso, o racismo, ele é crime, por exemplo, né, ele é uma lei, e a gente tem subsídio em lei, enfim, mas o racismo ele não se combate com isso, assim, né? Isso, acho que eu trago um pouco disso no TCC também, que a gente precisa sair do nosso lugar, mas sempre lembrando que não é algo individualizado, né? Então, o que eu proponho, assim, para o curso de fonoaudiologia, né, assim como para todos os outros cursos, e por isso eu respondo nesse ambiente geral, a gente precisa pensar novas formas de estruturação, de pensar o mundo, né? Eu fiquei muito, e aí falando um pouco mais diretamente para a Franciele, assim, eu fiquei muito em choque, assim, com o currículo, né, que ela traz na fala dela sobre o processo que ela teve durante a universidade, faz um TCC pensando sobre isso e diz que tem dificuldade de achar teóricos. Sendo que meu TCC, o resultado dele, e isso, por isso que eu trouxe, né, eu faço no meu próprio TCC, eu faço essa crítica ao meu TCC, né, ele não diz a realidade, né, então tem lá 14 lives no serviço social, então, nossa, o serviço social está muito bem, nossa, a psicologia está muito bem, e não está, né? Não está bem. Então, tem muita coisa que precisa ser feita, não só na fonoaudiologia, eu acho que em todos os outros cursos a gente tem subsídio para isso, para que a gente comece a pensar o racismo no campo, pensando o racismo mesmo, estrutural mesmo, no campo da política, da subjetividade, da economia, né? Então, cada saber, e aí o professor, aí, usando esses teóricos todos que o professor trouxe, né? Eles nos dão subsídio para a gente pensar cada um na nossa área, né? E a fonoaudiologia não é diferente, a gente reflete linguagem, né? A gente estuda, a gente é profissional da linguagem, a gente cuida e dá conta da linguagem. E é um campo extremamente delicado, porque o racismo ele está na linguagem também, né? Ele está na forma com que a gente se constitui, como a gente organiza a nossa cabeça, como a gente pensa, né? Então, poderia ser por aí. Poderia ser pela fala, pela forma com que a gente se comporta no mundo, né? E aí, refletindo cada um nas suas áreas, né? Eu acho que a fonoaudiologia, ela tem muito a caminhar. Eu faço esse TCC também pensando nisso, que é um campo muito mecanicista, olha a saúde como presença ou ausência de doença. Durante 3 ou 4 semestres, a gente tem aulas de 1000 patologias, né? Então, patologia na linguagem, patologia na escrita, patologia... A gente tem muitas patologias. Psicopatologia também a gente estuda. E aí, patologia social é um silêncio, assim, né? Que é um grande problema, né? E não tem. Então, assim, poderíamos inserir desse jeito, dessa forma também, como algo patológico? Acho que sim, né? Então, eu acho que tem muitos jeitos de responder essa pergunta, né? E eu acho ela muito complexa também, porque eu acho que tem outras pessoas também que poderiam pensar sobre isso, né? E muito melhor do que eu, que são as pessoas que estão ali pensando no currículo da fonoaudiologia, enfim. Acho que é um pouco por aí. Tá bem, então, obrigada, Gurias. Então, pessoal, nosso tempo já está terminando, né? Eu acho que foi bem proveitoso, assim como todas as outras mesas que tiveram, e o debate segue também, porque
assim como os nossos palestrantes trouxeram, é ainda um buraco, né? Tanto a superar nos currículos, né? E poder enxergar, até agora a Alicia falando, fiquei pensando nisso, de que na própria psicologia, né? Mesmo que pareça que a gente fala bastante sobre questões raciais, não necessariamente, né? Pensando até os departamentos, assim, que áreas que lidam mais com a social precisam ficar responsáveis por isso e as outras não têm que se haver, né? Então, outras áreas devem se haver, sim, né? A gente tem que estar sempre batendo nessa tecla e não por outras vias. Mas, então, antes das considerações finais, eu só queria dar um recado, né? Dizer que o seminário continua nos próximos dias. Ele vai até 10 de setembro. Então, tem todas as informações e as programações lá no Instagram, no @psicologia e relações sociais. A próxima atividade ela é uma roda de conversa para alunos, ela é no dia 25, na semana que vem, mas aí ela é exclusiva para alunos, ela é fechada com alguns coletivos, mas depois, no dia 26, retornam para aberto para vários públicos, né? Para todo mundo. Então, seguimos, né? E aí eu convido agora os palestrantes a fazerem as suas considerações finais, agradecimentos, comentários, tudo mais. Então, acho que eu posso falar para inverter a ordem agora. Então, somente agradecer, lembrar que o Abdias também, né? Sujeito plural, múltiplo, né? Várias formações e, né, o que permitiu ele fazer a elaboração, né, que ele fez. Então, queria muito agradecer a oportunidade de escutar as gurias, a Franciele e a Letícia, e agradecer a mediação da Raísca, o pessoal do backstage aí também, que senão não funciona essas coisas que a gente não está acostumado, né? Então, super obrigado, desejar boa noite a todos e que o seminário siga, né, fortalecendo aí as nossas lutas e ajudando a pensar. Eu queria agradecer também, fiquei bem honrada e feliz assim, com o convite. A gente acaba fazendo tanta produção na universidade, né, e a gente pensa muito de uso, né, de outras teorias, tantas, assim, né, esquece de olhar para quem está compartilhando conhecimento da gente, com a gente ali do lado, assim. E, enfim, fiquei pensando em muitas coisas com o trabalho da Franci, com a fala do professor D'Amico, assim, acho que a interdisciplinaridade, eu acho que é um caminho bem interessante, assim, para a gente começar a reconectar o corpo, né? Que às vezes a gente pensa muito separado, né? Cada um na sua área, assim, né? Então, a fonoaudiologia vai pensar voz e fala, né? Mas a gente é voz, a gente é fala, a gente é corpo, a gente é cabeça, né? A gente é tudo, assim, é muito complexo. Enfim, fico aí bem feliz, assim, de estar representando aqui o meu curso, né? A gente tem muitas lacunas a serem preenchidas e muitas coisas para serem reorganizadas, assim, enquanto instituição, né? Pensando que a universidade, ela tem um papel importantíssimo no combate ao racismo e institucional mesmo, né? Não é um combate ético, né? Não é questão de moral, é um compromisso institucional, assim. Isso já tem sido dito há muito tempo. Mas também penso que a gente está no momento que a gente precisa agradecer as nossas instituições públicas. A gente está no momento de dizer que, bom, estamos aqui fazendo, produzindo ciência, a universidade ela é super importante. Então, é o momento da gente reafirmar políticas básicas, né? Políticas públicas e ações afirmativas que são básicas. E é isso, assim, agradecer ao espaço. Fiquei bem feliz mesmo de estar aqui presente. Acho que é um momento super potente, super importante para a universidade, né, para o curso de psicologia da UFRGS aí, que estão embranquecido. E é isso. Obrigada. Gente, obrigada também. Muito bom retornar como assistente social formada para esse espaço. Né? Residenta também, empregada, enfim, acho que é bom retornar, né, nesse sentido também para a universidade, né? Então, agradeço também aos colegas e ao D'Amico também que tiveram essa noite comigo também. Foi bem importante, acho que
Acho que foi bem significativo para mim, né? Retornar dessa forma também aqui para estar dialogando com vocês. Desejo prosperidade também para o seminário, né? Para que ele se repita e para que isso reverbere também na universidade, né? Então, acho que é isso. Obrigado pela noite. Obrigada, então, agradeço todo mundo. Obrigada aos palestrantes, foi muito bom ouvir vocês. Boa noite, pessoal. Acompanhem, continuem acompanhando o seminário. Obrigada.